Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa impressão crítica é sobre Top Gun Maverick. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes para falar sobre o retorno do Tom Cruise a esse filme que foi lançado em 1986, portanto 36 anos atrás, hein, Kel? Yes, a minha idade, inclusive. Eu nasci em 86, né? E agora de volta a esse filme e a adrenalina, né, que ele nos causa. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. Pois é, o Top Gun Maverick é dirigido pelo Joseph Kosinski, que é um cineasta que já tinha trabalhado com o Tom Cruise antes no filme Oblivion. E ele também, o Tom Cruise, trabalha novamente aqui com o Christopher McQuarrie, que vem dirigindo aí os últimos filmes da franquia Missão Impossível. Aqui ele atua como co-roteirista junto com o Ehren Kruger, que é mais conhecido por filmes das franquias Transformers e O Chamado, e também o Eric Warren Singer, que é a história desse Top Gun Maverick. Então, 36 anos depois, quando que a gente reencontra o Maverick, personagem do Tom Cruise aqui, hein? Pois é, a gente encontra ele em plena forma, apesar de mais velho, mais calejado, com ali alguns pesos, né, que ele carrega, principalmente o peso da perda do melhor amigo dele, o Goose, né, que foi muito trágica, foi traumática para ele. E também porque o filho do Goose, né, o acompanha como colega, né, da Marinha, e nisso traz aí várias questões para ele ter que trabalhar, né, inclusive sobre esse sentimento que ele tem de uma responsabilidade muito grande com esse menino, com esse homem, né, agora homem. A gente conhece ele criança no primeiro filme, né, e inclusive ele chega com a mãe, que é a Meg Ryan. Adoro a Meg Ryan é uma das minhas atrizes favoritas. E naquela época ela estava no início de carreira, né? É verdade. Então, ele tem que tentar lidar ali com esse trauma mal resolvido, né? Com essa questão muito frontalmente, porque tem o filho do Goose ali, né? E em uma missão que ele precisa ser selecionado, inclusive. Então, eu achei assim, eu gosto desse drama pessoal que o filme traz, né? Dá mais camadas para os personagens. Acho até que trabalha melhor do que no primeiro filme, né? Porque no primeiro filme tem ali alguns dramas, mas eles passam muito rapidamente. Aqui tem um certo cuidado. Mas não é o foco do filme, porque o foco aqui, gente, é a adrenalina pura, sabe? É o ar, é estar no ar e com aquelas máquinas incríveis, né? Aqueles aviões, aqueles jatos. Então, digamos que enquanto está na Terra, a gente fica esperando por subir ao ar, né? É verdade. Aos céus. É verdade. Pois é, o Rooster, que é o filho do Goose, é interpretado aqui pelo Miles Teller, ator do Whiplash e também em outros filmes. Fez aquela versão do Quarteto Fantástico, que não deu muito certo. E é interessante como que ele é parecido, né, com o ator que viveu o Goose lá no primeiro longa. Fizeram um bom casting aqui, o Miles Teller é um bom ator, achei que foi uma boa escolha para viver esse personagem. Então tem esse conflito de gerações no centro da trama aqui, tem também essa questão, né, você falou aí do peso dessa tragédia, mas tem o peso da idade também para o Maverick, né, que é o veterano ali dessa turma de pilotos da Marinha e agora está na função de não só ser o líder dessa equipe para uma missão super perigosa, porque eles têm que explodir uma carga de urânio, né, que está sendo preparada aí num outro país. Então ele tem que preparar essa equipe para uma missão super perigosa,
para não dizer uma missão impossível, mas ele também é o professor desses alunos, né? Então, a função que a Kelly McGillis, que interpreta a Charlie lá no primeiro filme, ela desempenhava, agora é o Tom Cruise, que está nesse papel de ser um instrutor desses jovens pilotos. E aqui eu já queria trazer uma questão que é também muito central a essa continuação, que são as referências ao primeiro filme. A Raquel já citou aí alguns pontos de contato na trama, e é interessante observar como que o roteiro ele traz não só essas referências aos personagens e algumas situações, mas também como que na direção o Joseph Kosinski, ele praticamente refilma, ele traz citações visuais às cenas do longa original. Então tem momentos que você não está só acompanhando situações que são que lembram, que remetem ao que aconteceu lá no primeiro filme, que fazem a gente lembrar da trama original e dos personagens, mas também você vê na cena, na imagem, como que aquilo é construído, né, quase que igual ao que aconteceu lá no filme original, dirigido pelo Tony Scott. Então, por exemplo, só nessa sequência de apresentação do Maverick como professor desses jovens pilotos, a sequência toda ela remete muito, muito visualmente e narrativamente ao que acontece no primeiro filme. Desde o momento que ele chega lá no bar, e aí ele tem aquele contato agora com a Penny, né, que é a personagem da Jennifer Connelly, que vai ser o novo par romântico do Maverick, e você tem ali o contato dele com esses jovens pilotos, aí tem aquela sequência, aquela cena deles cantando ali no bar, que remete também ao primeiro filme, quando o Maverick, o Goose e os demais pilotos cantavam ali também, só que a música é diferente, né? Aqui é Great Balls of Fire, e lá no outro é You Have Lost That Lovely Feeling, clássico das músicas românticas. E depois a gente tem ali, quando o Maverick é apresentado à turma, rola aquele constrangimento, porque ele tinha encontrado com os alunos antes do bar e eles não sabiam que ele seria o professor. E lá no primeiro filme é justamente o Maverick que tem o contato com a Charlie sem saber que ela seria a instrutora, né? Sem falar em todo aquele cenário montado ali no hangar, né, Kel? Com certeza, esse cenário de uma sala de aula, né, improvisada, é um lugar onde tem aulas recorrentes e eles colocam ali como uma salinha improvisada, mas é claro, para aparecer, né, o avião, aparecer aquela bandeira dos Estados Unidos imponente, tem toda uma mise-en-scène ali para poder entreter e trazer um simbolismo, né, de poderio militar ali dos Estados Unidos. E eu achei interessante, né? Foram praticamente recriações do primeiro filme. Até no início é também muito parecido, né? A sequência Sim. inicial ali, quando tá começando o filme, né? Que tem a apresentação, né, do local, dos trabalhadores ali ao redor dos aviões, aquela luz, né, de entardecer. É muito parecido com o primeiro filme. E a gente meio que volta para o tempo, assim, porque também a música, né, nos faz voltar ao tempo. Então é um filme que está lidando ali com uma certa nostalgia. Com certeza. Né, com uma certa volta ao tempo, né, te encaixando ali numa história que pertence ao hoje, mas que você não pode se esquecer do passado, assim, né? O quanto que ele é importante. Sim, e o que acaba sendo também importante para justamente essa questão do peso da idade, porque o Maverick, ele é construído, o personagem ele é construído por esse passado, né? Pela importância justamente das memórias que ele traz. E aí não deixa de ser curioso também aquele mural ali na sala dele que tem aquelas fotos que praticamente são as fotos de divulgação do filme, né, original. Eles nem se preocuparam em fazer alguma coisa mais casual, pegaram ali os estilos ali que você encontra na internet. Isso é bem curioso.
Agora, é isso, o roteiro ele é construído narrativamente de uma maneira bem similar à do primeiro longa e também reaproveita muitos dos clichês que a gente encontra em filmes de ação, inclusive no Top Gun original. A diferença e o que é o mérito aqui dos roteiristas é que eles conseguem utilizar esses clichês de uma forma organizada no roteiro. Então eles são funcionais para a história de redenção do Maverick que eles querem contar. Mas não tem nada de original nesse filme, muito pelo contrário. É só um filme mais organizado do que o primeiro. Então isso flui de uma maneira beleza, né? Você se sente entretido ali pela história que está sendo contada. Mas não espere nunca que o Top Gun Maverick vai trazer algo assim, nossa, eu nunca vi isso antes. Não, em termos de história, né, de personagens. Eu acho que é um filme que a originalidade dele, a gente pode dizer, tá num tema que ele traz lá no início, ele nem explora isso muito a fundo, acaba sendo só uma premissa, que é essa questão dos drones versus os humanos, né? A máquina versus os humanos, porque é mostrado ali pra gente que o Maverick está numa situação de tentar mostrar ali pro departamento ali da Marinha que os pilotos humanos eles têm um valor que não pode ser substituído por máquinas, por drones, né? Aviões que são pilotados por robôs. À distância, né? Não por robôs exatamente, mas à distância e sem a presença dos pilotos ali. Ele quer mostrar a diferença que faz ter uma pessoa ali no comando das naves, né? O filme já começa com uma missão dele de provar que é capaz de atingir a mesma velocidade, né? Uma velocidade assim incrível que eu não consigo explicar em termos matemáticos e físicos aqui, mas aí o personagem do Tom Cruise, né, o Maverick, ele vai provar ali já no início que consegue atingir essa velocidade, mesmo os superiores dele acreditando que não, e que ele pode ser substituído por um drone e tal. Então essa é uma questão interessante, mas o filme só pontua isso de leve e não vai trabalhar, não desenvolve, né? Não vai trabalhar isso mais tarde não, né? Vai trabalhar outras questões. Mas eu acho que, apesar de você ter falado, e eu concordo, que o foco do filme, ou pelo menos assim, o que ele tem de melhor são as cenas de ação com os caças, eu acho que ainda assim ele é um filme que me parece mais humano do que o original, no sentido de que ele se preocupa com os personagens de uma forma mais real, assim, sabe? Ele tem uma carga emotiva mais forte do que no outro. Você se importa mais com esses personagens do que no filme original, por causa da relação dele do Maverick com o Rooster. Tem aquele romancezinho ali que é clichê também, mas pelo menos tem essa questão do passado também, porque é uma mulher com quem ele já teve um relacionamento, né, e tá dando uma nova chance para ele. Então eu acho que tem questões mais humanas sendo trabalhadas aqui, né? Apesar de, mais uma vez, como eu disse, ser muito clichê envolvido na construção desses personagens, mas ainda assim eu acho que você pelo menos consegue se importar mais, porque uma coisa que eu acho até estranha é que no primeiro filme a morte do Goose não tem o mesmo peso do trauma que a gente vê nesse filme, né? Não parece que ele ficou tão abalado por aquele acontecimento lá no primeiro filme. Aí, quando chega aqui e você vê que ele é assombrado por isso há mais de 30 anos, eu senti até uma coisa assim, mas né, que coisa, né? Mas beleza, né? Eu entendo porque afinal de contas era um amigo dele. Enfim. E ele esteve diretamente envolvido no acidente, né? E lá no primeiro filme, ele, na verdade, ele foi negado, né? Essa oportunidade, digamos assim, de viver o luto, de se permitir triste e preocupado, ele não teve, assim. Eu lembro que os superiores dele eram bem categóricos em dizer, olha, essa é a primeira morte que você enfrenta, mas virão outras. Virão outros amigos e colegas, né, que você vai perder e você precisa
simplesmente seguir em frente. Então, eu penso que o primeiro filme também estava falando disso, assim, né? Por isso que passou mais rapidamente. Era quase como que ele fosse obrigado, sabe, a ter que seguir em frente, porque era uma imposição mesmo daquele local de trabalho. Sim, né? sim. E aqui, Agora, inclusive, nesse filme, ele repete essa frase, né? Ele sim. repete essa frase para um dos meninos para quem ele tá dando aula, né? Mas aqui não acontece nada grave, né? Não tão grave quanto aconteceu com ele, mas diante de um perigo, né, de uma hospitalização de um dos alunos, ele alertou que isso iria acontecer outras vezes, até porque isso do perigo e do quanto que essa é uma atividade que força muito o corpo humano, isso é algo que o segundo filme, esse filme de agora, trabalha muito melhor do que o primeiro. Sim. Sem sombra de dúvidas. Assim, você praticamente fica desnorteado, fica sem ar, junto dos personagens, né? Você sente o quanto que o corpo está sendo pressionado nos seus limites máximos, assim. É verdade. E no primeiro filme isso não existe, né? É uma questão, assim, muito mais de adrenalina mesmo e de perigo de cair e tal, mas não de perigo de dentro, né? Do corpo, né? Sim. Que ele está enfrentando. E aí a gente tem que realmente dar o crédito aqui e comentar, bater palmas para a realização dessas sequências de ação ali nos caças. Primeiro, por isso que a Kel falou, que eu concordo plenamente, você tem essa sensação ali de estar mais junto deles e sentindo o que eles estão sentindo. A gente, inclusive, viu o filme numa sala IMAX, então a imersão assim, foi bem completa. E é legal também uma coisa que isso vai se perder em casa, né, acredito, e também acho que nas outras salas normais, é que no IMAX tem uma diferença da razão de aspecto da tela. Então, nas cenas de ação dos caças, a tela abre, né, e pega tudo, cobre ali o espaço todo da tela. E nas outras cenas de diálogo e tudo, aí já é uma tela com a razão de aspecto de scope, né, que é o formato normal. Então, nesse momento que a tela abre, que ela preenche tudo ali, a gente fica, né, no ar ali com eles. Muito e junto, aí, muito junto. Uma outra diferença em relação ao primeiro filme quanto às cenas de ação, de perseguição dos caças, é que, finalmente você entende o que está acontecendo na tela. Porque eu não sei você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas eu ficava olhando aquelas cenas do primeiro filme e ficava assim, tá, legal, os caças indo pra lá e pra cá, mas parece que eles estão dançando, não parece que eles estão numa perseguição, sabe? Então, eu achava as cenas ali do Top Gun original meio desorganizadas, e você ficava meio assim, tá, mas pra onde que ele tá indo? Onde que o outro tá vindo atrás? O outro subiu e apareceu em cima, embaixo. Aqui é muito mais organizado, e acredito que isso da missão e do Maverick nos ensinar também, mostrar pra gente o que eles têm que fazer didaticamente, ajuda muito a gente a compreender, né, Kel? Definitivamente. Aqui você entende tudo, você inclusive acompanha, né, as etapas dessa missão, qual o papel de cada um, isso fica muito claro e nos faz participar mais, né? Eu também sinto com o primeiro filme que precisa entender melhor, né, do que eles trabalham, né, de aviões e tal, de estratégia, para poder sacar o que eles estão fazendo. Aqui não. Aqui você compreende perfeitamente e, inclusive, tem desenhos esquemáticos, né, que na narrativa funcionam para eles, mas também funcionam para a gente. Assim, a gente entender o que está acontecendo ali. Isso é muito bom. E a missão, inclusive, é bem Star Wars, né? Lembra muito lá o primeiro Star Wars com a missão das X-Wings de acertar o tiro lá na Estrela da Morte, né? No buraco lá certinho, porque é o único jeito de destruir aquilo. E aqui em Top Gun é a mesma coisa. Mais uma coisa que é repetida aí, né? Uma história que não é uma coisa original, mas que
é funcional aqui no Top Gun Maverick. Eu acho que um filme de Star Wars focado em naves e perseguições aéreas poderia ter essa vibe Top Gun. Inclusive, estava para ser feito, né, um novo filme aí que a Patty Jenkins que ia dirigir, mas parece que esse projeto, Star Wars Rogue Squadron, ele está em desenvolvimento, está na geladeira por enquanto, né? Ainda não tem previsão de quando vai sair, mas eu acho que seria bem essa vibe mesmo. Enfim, eu gosto muito das cenas de ação do Top Gun Maverick, acho que sem dúvida nenhuma é o ponto alto do filme, e principalmente no ato final, o filme cresce assim, puxa vida, né? É uma coisa impressionante. Eu fiquei mesmo assim, né? Sem fôlego. O filme, pegando o gancho da música do original, né? Take My Breath Away. Exatamente. Aqui sim, tirou o fôlego. Mas é isso. Por falar na trilha sonora, né, Kel? É uma decepção nesse novo longa, porque se no original a gente tinha uma trilha sonora muito marcante, né, com pelo menos 2 músicas que ficaram aí na história marcadas por causa do Top Gun, uma que é a Danger Zone e a outra que é justamente Take My Breath Away. Só Danger Zone que é citada aqui mais ou menos, né? Ela tem os acordes ali, tem até um momento que a trilha sonora do Hans Zimmer, a trilha sonora instrumental, numa das sequências de ação, ela incorpora esses acordes, dá para você ouvir assim, dan, 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 né, da música original, ela incorpora isso. Agora a música romântica, aqui botaram uma música nova da Lady Gaga, que só toca nos créditos finais, inclusive. Exato, só toca nos créditos finais e é uma música um tanto genérica, assim. Claro, a Lady Gaga tem uma voz incrível e uma entrega muito interessante, mas como música marcante, eu acho que fica mesmo o tema do filme, né? O tema de Top Gun. É a que você se apega mais. É verdade. Bom, antes da gente finalizar aqui a nossa impressão crítica sobre Top Gun Maverick, mais alguns comentários, principalmente sobre as personagens, né, que é o que a gente ainda não falou especificamente, começando pelas personagens femininas. A gente agora tem uma piloto, não se fala pilota, né, mas temos na ali... linguagem, né, a gente vê o quanto que favorece o masculino, até mesmo na língua. É verdade. Temos ali a Fênix, que é a integrante da equipe de Top Guns, né? Sim, gostei bastante, apesar de ela ser a única, né? Poderia ter mais. Sim, né? com Poderia certeza. ter mais uma, porque tem essa ideia, né, de que se colocar uma é a cota, né? Então já resolve. Tava aqui olhando o nome da atriz, que é a Mônica Barbaro. Pois é. Mas pelo menos existe ela. Né? Já é um avanço em relação ao primeiro filme. É Smurfette. A síndrome de Smurfette. Então, foi bem interessante. E o legal é que ela não é ridicularizada, ela não é diminuída naquele grupo, apesar de ser a única mulher, né? Ela também não é assediada, ela está entre iguais, assim. Eu gosto disso. Né? Ela só não está equiparada porque não existe outra mulher. Ela é a única, então esse é o problema. Até existe nos bastidores ali, a gente vê, né? Que tem mais mulheres ali, mas... não faz diferença nenhuma, né? Ela apenas passa. Na equipe de alunos ali só tem ela. Na equipe de alunos Top Gun ali, que vai servir, né, para a seleção da missão, ela é a única. Então, a gente sente falta, né? Até pelas interações, assim. Mas é uma boa personagem. Mas é uma boa personagem. Eu gostei dela. E bem representada, né? Também a personagem da Jennifer Connelly, né? Que é a Penny. Ela só serve como par romântico mesmo. Mas é legal quanto que não é também uma mulher, assim, né? Que depende desse homem, né? Ela tem a vida dela, não tá esperando por ele, isso é bacana.
Eu gosto como eles lidam com o relacionamento deles de uma maneira assim, a dar uma certa pitada de adrenalina, sabe? Como se fosse algo jovial também. Mesmo eles estando, né, mais maduros, serem pessoas mais velhas, esse namoro deles tem um quê de perigo porque ela tem uma filha e aí a Penny quer preservar a filha. Então tem essas cenas assim que a gente vê muito em namoros de adolescentes, de pessoas jovens, e ali eles estão fazendo, né, a mesma coisa que a gente veria nesse tipo de relacionamento. Inclusive também quando ela vai velejar, né? Isso é muito legal também, que aí é um outro momento de adrenalina, um outro momento de esporte, um outro momento de direção, né? Mas que ele ali não entende nada, é ela que comanda. Inclusive é curioso, porque ela fala, poxa, você é da marinha e não sabe nada de velejar, sabe? E ele comenta, não, mas eu só preciso dos navios para poder pousar meu avião. Então essa interação é legal, assim, que a gente vê quanto que eles, né, não dependem um do outro e estão só se curtindo, assim, se permitindo. É verdade. Bom, e dos homens ali da equipe Top Gun, eu não sei, eu senti um certo excesso de pilotos, que é sempre um problema que eu tenho com filmes de equipe, porque alguns acabam se sobressaindo e os outros ficam ali, você nem lembra o nome deles, né? Aqui a gente acaba ficando marcado só além do Rooster, o Hangman, a Fênix, o Coyote, né? E acho que tem mais, tá vendo? Eu já nem tô me lembrando mais dos codinomes deles ali. Mas isso é comum, né? Em filmes assim de equipes. Sempre vão ter os memoráveis e aqueles que estão ali numa certa tabela. Sendo que o legal é que é um elenco mais diverso do que no primeiro filme. Exato. Né? A gente tem aqui atores negros, tem o hispânico também, né? Então, além da mulher. Então, mas, eles tentaram diversificar mesmo, que agora Hollywood está dando um jeito de fazer isso em todo blockbuster. Né? A gente percebe tem que fazer isso tem mesmo, que fazer. Né? Tem que procurar por diversidade sempre, não só à frente das câmeras, mas também atrás, né, nas equipes. O que eu ia comentar só é que o Hangman, ele acaba fazendo o papel que era do Iceman, que era o Val Kilmer lá no filme original. É ainda, né? Só que aqui ele aparece num papel menor, bem coadjuvante. Ele agora é um almirante, né? Trabalha mais aí no escritório. Só o Merrick que continua como capitão, né? É legal. Mas é uma rivalidade que ele cria ali com o Rooster, né? Que remete também, mais uma vez, né? Remetendo ao primeiro filme, da rivalidade do Maverick com o Iceman. Inclusive, essa coisa deles serem rivais, mas aí acaba que eles... Um reconhece a importância do outro para o trabalho ali da equipe. Bom, nesse grupo aí, né, vão se repetir o homoerotismo, a broderagem, vai se repetir isso tudo. Inclusive, só trocaram o vôlei pela aquela, parece um futebol americano ali na praia. Aquela coisa da macholândia, né, que já tem muito no primeiro filme, aqui tá igualzinho, assim. Com essas pitadas adicionais de personagens diferentes, né, que a gente já falou. Né? Tem ali uma mulher, tem personagens negros e tal. Mas, assim, esse conceito que tá no próprio, né, na própria ideia do filme, né? Essa coisa militar, né? O militarismo tá ali. Então, assim, eu gosto do filme apesar disso, sabe? Apesar disso que permanece. Sim. Né? Faz parte da identidade Top Gun, né? É verdade. Kel, sua nota pro filme? Eu dou 3,5. 3,5. Também dou 3,5. Então, a nossa avaliação aqui pro Top Gun Maverick, 3,5. Agora, as cenas de ação, eu acho que eu dou 5, tá? Sim. Só pra cenas de ação, porque assim, eu me vi às vezes segurando na cadeira. Exato. Sabe? Assim, tensa e muito emocionante. Então, é verdade. Tem que fazer esse adendo. Vale a pena. As cenas de ação valem muito a pena. Valoriza a tela grande, né? Com que certeza. Eu acho que é um dos pontos que o Tom Cruise também
trabalhou muito para valorizar essa experiência do cinema, De ver no enquanto cinema, sala de sim. cinema, sabe? Com certeza. É isso então, falamos aí sobre Top Gun Maverick, filme estrelado pelo Tom Cruise, dirigido pelo Joseph Kosinski. Está em cartaz nos cinemas neste mês de junho de 2022. Esperamos que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários. Se você concordou, se você discordou, deixe também a sua opinião aí no vídeo, ou lá no nosso site, ou nos comentários do podcast. Você escolhe, tá bom? É isso então. A gente volta em breve com mais uma impressão crítica comentando o filme aqui no Cinematório. Até a próxima, beijo! Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.